Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, afinal, o Colorado se movimenta no mercado em busca de alguns reforços, já que o Campeonato Gaúcho se avizinha na semana do dia 20. O nome de Gustavo Cuéllar surge como uma possibilidade para reforçar o meio-campo do Internacional. A busca segue por um centroavante e alguns atributos ou características são reveladas sobre este futuro reforço do Internacional e Mano Menezes marca jogo treino para o CT Parque Gigante e a gente vai começar a ver as primeiras ideias do comandante colorado para a temporada 2023. Eu te conto tudo isso se tu ficar comigo depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal o Internacional começa a se movimentar no mercado de transferências, né? Aquela coisa que a gente vinha falando aqui nas últimas semanas sobre a demora no processo de contratações, né? O fato do Inter ter começado a sua pré-temporada com poucas novidades no elenco, né? Afinal foram duas contratações que o Inter fez. A primeira do Mário Fernandes, né? Zagueiro que estava num processo de período sabático, vamos dizer assim, desde a sua saída do CSKA Moscou da Rússia, e o Wanderson, né, que já era jogador do Inter e foi comprado através do passe fixado junto ao Krasnodar. O Inter segue a sua busca, e eu conversei com várias pessoas nos últimos dias, e elas mantêm um discurso muito alinhado, muito semelhante, né, dentro de uma ideia que o Inter tem para esta janela de transferências. O que as pessoas me disseram é que o Inter está montando um primeiro processo na janela de transferências, que é de saída de jogadores. E ele deve terminar aí com mais duas saídas, que é do David, que tem um negócio travado nesse momento com o São Paulo, e o Tyson, né, que vive uma indefinição, se vai, se fica, o que vai fazer da vida, o que não vai fazer, mas ainda está treinando no CT do Parque Gigante, realizando a pré-temporada. Depois disso, o Inter tem como plano orçamentário, inclusive, o aumento da folha para 11/12 milhões de reais por mês. O Inter já aprovou um orçamento que prevê que o Inter gastará isso por mês com a sua folha salarial. Como é que vai gastar? 12 se está gastando 6 atualmente. É óbvio que vai inserir mais jogadores no seu plantel. E há uma ideia de que o Inter precisa de 3 nomes em nível de titularidade. Um camisa 5, um camisa 8 e um camisa 9. Ou seja, 3 jogadores que vão custar bem caro para o Internacional. Alguns nomes começam a ser especulados. Eu não sei se o Quinteiro se enquadra nessa categoria aqui, porque é um nome que está surgindo aí no noticiário, a gente já vem falando bastante sobre ele. Eu gravei um vídeo aqui no canal, inclusive, nesta manhã, falando sobre a possibilidade dele chegar ao Inter, que é real, existe essa chance, o Inter negocia para ter o Juan Quinteiro, mas ainda não dá para dizer que está próximo. E outro nome que surgiu hoje foi de Gustavo Cuéllar, volante, 30 anos de idade, colombiano que está no Al Hilal da Arábia Saudita, mas vocês devem conhecê-lo do Flamengo, afinal ele jogou muitos anos no rubro-negro carioca, de 2016 até 2019, ele é formado pelo Deportivo Cali da Colômbia e chegou ao Brasil, né, conquistando alguns títulos. Ele não chegou a estar, né, nas conquistas finais da Copa Libertadores em 2019 e posteriormente do Campeonato Brasileiro, mas ele estava na campanha. Se vocês forem lembrar aquele jogo contra o Inter no estádio Beira-Rio, né, eliminação, aquela coisa, sai Cuesta, entra Sarrafiori, o Cuéllar estava nesse jogo. Foi o último jogo dele, ou um dos últimos jogos dele com a camisa do Flamengo. Atualmente ele está no Al Hilal, então, 2019, 20, 21, 22, indo para a 4ª temporada, quase 5ª, né, pelo clube árabe. Só que tem um grande problema, né? O Cuéllar tem jogado como titular, até fiz um levantamento, né, nessa temporada atual, desde que ela começou, foram 8 jogos que ele jogou, os 8 como titular. Na última temporada foram 30 jogos onde ele atuou, sendo 27 como titular. Ele é um cara que é muito usado pelo Al Hilal. Isso me parece óbvio, né? Afinal, ele é um bom jogador, mas eu quero trazer um problema aqui para vocês. O Al Hilal atualmente passa por um processo de transfer ban. Eles estão banidos pela FIFA ou proibidos pela FIFA de contratar novos jogadores, né? Por conta de dívidas que não pagaram, clubes que eles devem e não pagaram. Então, enquanto eles não resolverem estas pendências, eles estão proibidos de contratar na FIFA.
há possibilidade desse transfer ban cair, tá? Mas por enquanto ainda nada certo. Tanto é verdade que o outro lado da cidade, ali na rodovia do Parque, próximo de Canoas, o pessoal está tentando contratar um jogador do Al Hilal também, que é o Michael, né, um extrema que jogou no Flamengo também e que estaria acertado, né, para jogar no co-irmão. Se isso acontecer, né, é fato que caiu o transfer ban, o que seria, né, uma boa notícia para o Internacional. O que eu posso dizer também para vocês? O Cuejar, segundo os colegas do Globoesporte.com, sinalizou de forma positiva com a ideia de jogar no Inter. Então isso é algo que o Inter trabalha e tem como ideia para vir, né, como reforço nessa janela de transferências. Então, as coisas estão caminhando bem nesse sentido em relação ao Cuejar. Vamos aguardar os próximos capítulos desta negociação, beleza? Deixa eu dizer para vocês que a Mais Ágil antecipa o saldo do FGTS em 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Então chama a Mais Ágil no link que está na descrição do vídeo e antecipe até 10 saques. Chama eles de forma rápida, segura, tudo online pelo celular, não precisa pegar fila de banco, não precisa pegar aquela burocracia toda e a Mais Ágil antecipa isso para ti. Beleza? Quero falar também, gente, nesse vídeo sobre a possibilidade do centroavante. Afinal, todo mundo pede, né? Um camisa 9, apesar do alemão ter feito um ano interessante, ter feito uma boa temporada, o Inter segue na busca por um camisa 9. E o que eu ouvi é que este nome vai custar bem caro. Não estou dizendo que o Inter vai gastar milhões, mas é algo que o Inter vai ter que abrir a mão para contratar. O Inter não vai contratar mais uma aposta para a camisa 9. Um outro Michael, um outro Brian Romero, um outro alemão, isso não vai acontecer. Senão o Inter vai ficar com os que tem, né? Vai apostar momentaneamente no alemão, no Michael, que se apresentou até, pelo que se sabe, não muito diferente do que se apresentou, né, na primeira parte da pré-temporada de 2022/2023. O Luca, né, atacante promovido das categorias de base, também acabou, né, sendo promovido, então o Inter apostaria nesses. O Inter olha alguns nomes. Eu já trouxe aqui no canal que o sonho do Inter é o Caio Jorge, né? O atacante formado na base do Santos, que joga na Juventus, não vem tendo muitas oportunidades, mas o staff dele no primeiro momento entende que a volta para o Brasil seria um passo atrás na carreira, mesmo que fosse jogar no Inter, jogar uma Libertadores, voltar tão cedo para o Brasil não seria interessante. O Inter sondou algumas outras possibilidades. O Lucas Alário, por exemplo, atacante argentino que está no Bayer Leverkusen, foi outro nome que o Inter perguntou informações. Algumas outras possibilidades, né, de mercado o Inter tem consultado, mas ainda não avançando. Isso vai muito naquilo que eu falei, que o Inter vai aguardar o fechamento da janela europeia, no dia 31 de janeiro, onde alguns jogadores que não decidirem o seu futuro vão olhar com mais carinho para o futebol sul-americano. Então isso pode acontecer no decorrer dos dias, é algo para a gente ficar atento. Para fechar, eu quero falar sobre o jogo treino que vai acontecer no sábado no CT do Parque Gigante contra o Barra de Santa Catarina e será a primeira oportunidade para a gente ver algumas ideias do Mano Menezes com os jogadores atuais que estão no grupo, daqui a pouco algum reforço que possa surgir. Acredito que mesmo que o Inter contrate um jogador nesta semana, ele já não estaria nesse jogo treino, né, pela questão da pré-temporada, mas em especial a Mário Fernandes, né, qual a ideia que ele tem, né, de jogar de lateral, jogar de zagueiro, mudança de esquema, qual o time titular do Inter com as peças atuais, a gente vai poder ver tudo a partir do sábado, beleza? Não esquece que amanhã tem estreia do Inter na Copa São Paulo e tu pode fazer o teu palpite em KTO.com. Então te registra lá usando o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito com a KTO, beleza? O cupom é COLAR, tá aqui a barrinha mágica passando, tem muitos jogos acontecendo, então te registra lá e me dá essa moral. Beleza? Aquele abraço, gente, tamo junto! Tchau, tchau!